De volta ao Boletim Guará. Agora pausa para aquela dica. A gente sabe que neste momento difícil, toda ajuda é bem-vinda. Por isso, a Equatorial Maranhão traz de volta a promoção Energia em Dia. É uma promoção pensada para realmente ajudar as pessoas. São sorteios todo mês de um ano de supermercado de R$500. Isso mesmo, um ano de supermercado de R$500 por mês. É uma boa notícia, né? E tem também 2 sorteios mensais de um ano de bônus de R$250 para pagar sua conta de energia. E ainda, prêmio extra. 15 casas serão contempladas com 12 mil para a troca de eletrodomésticos e reformas. E no final da promoção, tem sorteio de um carro 0 km. Vou te falar, hein? São prêmios que vêm na hora certa, justo quando todo mundo está precisando. Para participar, basta estar em dia com a Equatorial. Não fique de fora. Faça o cadastro em energiaemdia.equatorialenergia.com.br. Mais do que nunca, neste momento, conte com a energia da Equatorial Maranhão. Vamos falar da movimentação nas estradas federais que cortam o Maranhão, porque o final de semana foi marcado por acidentes e mortes nas BRs. Foram 7 óbitos no total. No sábado, um motociclista morreu após colidir com um caminhão. O acidente aconteceu na BR-222 em Chapadinha. O motociclista, identificado como James dos Santos Rocha, teve ferimentos graves e veio a óbito no local. No mesmo dia, um motorista ficou preso às ferragens de um veículo após um acidente envolvendo carro de passeio e uma carreta. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o condutor preso nos destroços do veículo e o SAMU socorreu os outros 2 passageiros. O condutor sofreu graves lesões e os outros passageiros tiveram lesões leves. O acidente aconteceu na BR-010, no município de Imperatriz. No Hospital Municipal da cidade, os policiais rodoviários federais verificaram que os passageiros apresentavam sinais de embriaguez. Não foi possível realizar o teste do bafômetro no condutor do veículo, visto que o mesmo estava inconsciente no momento. Sobre o condutor da carreta, nada foi informado. Agora vamos ver essas imagens que vão aparecer agora aí na tela. São imagens feitas hoje pela manhã na Praia do Meio. Perceba a quantidade de sujeira que foi registrada por lá, nas proximidades ali de alguns bares que ficam na orla, nessa divisa. A Praia do Meio a gente sabe que fica na divisa entre São Luís e São José de Ribamar. A Praia do Meio é um dos pontos mais frequentados nos finais de semana. Só que havia, lógico, uma limitação do número de frequentadores por conta da pandemia da Covid-19 aqui no mundo inteiro. São Luís, devido às restrições, as pessoas não estavam tendo acesso às praias. Mas a partir do momento que se liberou, parece que as pessoas saíram desembestadas para frequentar todas as praias, a ponto de ter lotação em alguns pontos, pessoal praticando esportes, em outros pontos as pessoas fazendo roda de samba, como a gente registrou algumas semanas atrás. Em outros pontos da orla marítima de São Luís, grupos de outras atividades também se concentrando por lá, mas um dos principais vetores de frequentação das praias da ilha de São Luís são justamente os bares, os restaurantes. Mas nesse caso aí não dá para precisar se foi produto vindo, oriundo de algum bar ou de bares ou não. O certo é que a sujeira estava muito grande ali na Praia do Meio, uma quantidade enorme de garrafas de vidro na faixa de areia, o que deixou a paisagem na Praia do Meio nesta manhã de segunda-feira bem desanimadora. Para quem gosta de ver a praia sempre limpinha, gosta de ver e ter esse contato com a natureza, principalmente quem ama o mar, quem gosta da praia, não deve ter ficado nada feliz com essa imagem que acabou observando nessas primeiras horas da manhã. Essas imagens que você viu agora há pouco são fotos que foram feitas e postadas no Twitter pelo desembargador Jorge Rachid. Foi ele que postou essas imagens, foi ele que postou essas fotos
mostrando toda a sua indignação com o cenário que ele encontrou ali na Praia do Meio. Volto a dizer, é uma das praias mais frequentadas na orla marítima da Ilha de São Luís. É um dos pontos que as pessoas mais gostam de estar, mas não gostamos de ver esse cenário que está por lá. Acredito que talvez já tenha até amenizado, pois fiquei sabendo hoje pela manhã que um grupo voluntário de pessoas estava fazendo limpeza na orla marítima de São Luís. Não sei se passaram lá pela Praia do Meio, já fizeram o recolhimento desse material todo que está por lá, mas mesmo isso sendo feito, uma atitude dessa sendo tomada, o que vale é alertar, chamar atenção para toda essa sujeira que estava na orla marítima hoje pela manhã cedo. Praia do Meio totalmente suja por conta da ação de pessoas que têm pouca educação. Essa é a verdade. Porque se tivesse um pingo de educação, um mínimo de educação, não teriam feito isso, não teriam abandonado tantas garrafas de vidro, vale destacar isso, não teriam abandonado tantas garrafas de vidro ali na faixa de areia na Praia do Meio. Esperamos, lógico, que isso não aconteça mais. Esperamos contar com a consciência dessas pessoas, que elas reflitam bem e não voltem a repetir esse tipo de atitude. Não é nada bonito amanhecer, começar uma semana mostrando imagens dessa, de total desrespeito, não só ao meio ambiente, mas também à população que frequenta as praias, que frequenta a orla marítima de São Luís. Nós vamos a um novo intervalo, não sai de casa, voltamos já com o Boletim Guará. Olá, boa tarde. Segunda-feira, 10 de agosto de 2020. Nós já estamos no ar com mais uma edição do Boletim Guará. E para começar esse boletim, vamos verificar a situação das escolas particulares. Como é que está a situação das escolas? A gente começa o boletim falando sobre os casos de Covid-19 em membros da comunidade escolar. 2 escolas da rede privada suspenderam as aulas presenciais depois que pessoas ligadas a essas escolas foram diagnosticadas com a doença. Em uma das escolas, um professor testou positivo em exames de rotina. Ele estava assintomático, mas foi liberado da presença na escola por 14 dias. A escola também suspendeu as aulas presenciais pelo mesmo período. O caso mais recente envolve uma colaboradora de outra escola que também testou positivo para a Covid e vai ficar afastada das funções até cumprir um período de descanso mínimo, que é de 14 dias. Os casos acendem o sinal de alerta para o fato de que, mesmo com todas as medidas necessárias, respeitando os protocolos sanitários, existe a possibilidade de o vírus se disseminar entre a comunidade escolar. Lembrando que o assunto foi discutido diversas vezes, foi alvo de diversas discussões ao longo das últimas 2 semanas, inclusive sendo que as aulas da rede pública estadual, que deveriam ter sido retomadas hoje, elas foram adiadas porque parte da comunidade escolar não sentiu a segurança necessária para o retorno das aulas presenciais. E que parte da comunidade escolar foi essa? Justamente pais e responsáveis. Mais da metade dos estudantes, por eles, hoje, dia 10 de agosto, as aulas teriam sido retomadas presencialmente. Mas pais e responsáveis não aceitaram essa proposta, de forma que o governo do estado adiou a retomada das aulas presenciais para o ensino médio, é bom destacar isso, para o 3º ano do ensino médio, mas um novo levantamento vai ser feito junto à comunidade escolar, pais, responsáveis e estudantes vão responder novamente se sentem segurança ou não para a retomada das aulas. Esse novo levantamento deve ser feito no final deste mês. Mas como a gente falava no início do programa, o assunto relacionado às escolas da rede privada, elas retomaram as aulas na segunda-feira passada. Na semana passada mesmo,
2 casos foram identificados, vieram a público de escolas da rede privada, escolas distintas, e aí todo o assunto começou a ser questionado de novo. Porque essa retomada das aulas, ela tem sido muito questionada pela Associação de Pais e Responsáveis de Alunos do Estado do Maranhão. Inclusive, o presidente da associação disse que não existe diálogo sobre o assunto. Pública que nós tivemos com o Ministério Público, participação do Sinep, do Sinterp, entre outros órgãos, buscou um entendimento entre pais e escolas, porque o decreto do governador é bem claro sobre o retorno das aulas, apesar de sermos contra nesse momento, mas para que houvesse o retorno, pais e escolas deveriam discutir, e esse acordo deveria ser por escrito, tá? E em concordância com as partes. Mas infelizmente não tivemos oportunidade, nem mesmo a comissão de saúde que deveria ter sido criada foi feita pelas escolas, não houve uma publicidade, uma transparência para que houvesse a participação dos pais. Então, até o momento, nós não sabemos nenhuma escola que fez isso de forma a contemplar aí a participação dos pais. Já o PROCON diz que é preciso um entendimento entre as partes sobre o que é melhor. Nos últimos dias, o órgão recebeu um grande número de denúncias por conta da retomada de aulas presenciais. Mas, ao contrário do que muitos possam pensar, a meta neste assunto não é punir, mas orientar e intermediar as discussões entre escolas e pais. Nós temos feito reuniões com os sindicatos, com as associações, mas a gente sempre orienta que formalize no seu caso específico, porque cada caso é um caso. Então, desde a semana passada, a gente recebeu essas 58 denúncias e reclamações, na verdade, e a gente vai atuando naqueles casos específicos, porque aquela situação individual gera uma ação de fiscalizatória. A gente vai até aquela escola para averiguar aquela situação apresentada. Mas eu acredito que o que deve ser feito é esse intermediação entre os órgãos e a escola e os pais para que se chegue num meio comum. Se a aula foi dada de uma forma diferente, que ela seja cobrada de uma forma diferente, que ela mostre que ela está conseguindo entregar aquilo que ela está oferecendo. Mudou-se todo o paradigma, mudou tudo. Hoje em dia o protocolo é totalmente diferente, o ano letivo foi diminuído, a carga horária também. Então tudo isso tem que ser avaliado. O PROCON serve mesmo para recepcionar essas denúncias, recepcionar o problema, porque a gente é a porta de entrada, a gente recebe esse problema e vai junto aos órgãos de cada área responsável para tentar achar a forma de solucionar aquela situação. Procuramos ouvir as escolas que tiveram casos positivos para a Covid-19. Em nota, o Colégio Dom Bosco informou que mantém o cronograma de retomada de aulas presenciais nas demais turmas de educação infantil e fundamental anos iniciais conforme planejado. A escola diz que ocorreu um caso isolado que alterou apenas o cronograma das turmas de ensino médio e do ensino fundamental nos anos finais. Acrescenta que segue rigorosamente um protocolo de saúde elaborado por uma médica infectologista totalmente em sintonia com as recomendações da Organização Mundial de Saúde e do Protocolo Estadual de Saúde. Já a Escola Batista teria, no final da semana passada, determinado suspensão das aulas, mas hoje pela manhã, os pais dos alunos foram informados que as aulas aconteceriam normalmente. Fique em casa, voltamos já com o Boletim Guará. De volta ao Boletim Guará, e caso você tenha perdido alguma informação por aqui, não se preocupe. Acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Guará. Todas as nossas reportagens estão lá. Acesse também nosso site, www.portalguará.com. As principais notícias e os destaques do Maranhão e do mundo você confere no portalguará.com. E temos também a Rádio Guará, o mais novo veículo de comunicação do Maranhão, com o melhor time de locutores que você já ouviu. A Rádio Guará você acessa e vai ter a melhor música e apresentada também a melhor informação sem alienação. Acesse www.radioguará.com.br ou vá nos aplicativos de rádio, TuneIn e Rádiosnet. Também temos o aplicativo do Portal Guará, por onde você também pode acessar a nossa programação. E hoje tem mudança na programação da rádio, lê-se logo mais. Daqui a alguns minutos, entrando no ar a nova programação da tarde da Rádio Guará. A partir de 1h da tarde, tem a Rita Matos fazendo o São Luís é Babado. Ela vai entrar
uma hora mais cedo. Logo depois, às 3 horas, tem a estreia do Danilo Quixaba, junto com o Andrinho Barros, fazendo o Anarquia Todo Dia, a partir das 3 horas. E às 5 horas da tarde, a KS continua fazendo o estado de exceção. Mudanças na programação da Rádio Guará no horário da tarde, pensando sempre em aperfeiçoar e levar o melhor do rádio para você que está aí do outro lado. Lembrando, você só tem acesso à nossa programação pela via online. Ou você acessa o site www.radioguará.com.br ou vai nos aplicativos de rádio, TuneIn e Rádiosnet. Agora vamos atualizar os dados da Covid-19 aqui no Maranhão. Coloca para mim os números gerais. Está aí, são 130.136 casos confirmados da doença em todo o estado do Maranhão. 119.004 pessoas se recuperaram da doença. Até o momento, 3.169 óbitos, 7.527 casos ainda seguem ativos. Destes, 7.058 são de pessoas que estão isoladas em casa. 280 internadas em enfermaria, 189 internadas em UTI. Neste domingo foram 436 casos novos, 94 na Ilha de São Luís, 1 em Imperatriz, 341 nas demais regiões. 285.371 testes realizados, mais de 152.500 casos descartados, 3.671 casos ainda seguem considerados suspeitos. Os próximos números dizem a respeito à ocupação de leitos. Temos 63 leitos de UTI exclusivos para a Covid-19 ocupados na Grande Ilha. A taxa de ocupação de 41,45%, abaixo da metade, viu? Em Imperatriz, 32 leitos estão ocupados, taxa de ocupação de 59,26%. Nas demais regiões, 68 leitos ocupados, taxa de ocupação de 31,63%. Já no que diz respeito aos leitos clínicos exclusivos para pacientes com Covid-19, na Grande Ilha são 82 ocupados, taxa de ocupação de 21,47%. Em Imperatriz, 42 ocupados, taxa de ocupação de 51,85%. E nas demais regiões, 114 leitos ocupados, a taxa de ocupação é de 19,72%. Vamos ver os municípios. Como é que está a situação? São Luís segue sendo o município com maior número de casos, mais de 17 mil casos na capital, quase 5 mil casos na cidade de Imperatriz, são 4.843, pouco mais de 4 mil na cidade de Santa Inês, que segue sendo a terceira cidade com mais casos. Caxias tem 3.253, Bacabal 3.073, Zedoca 2.980, Açailândia 2.893, Barra do Corda 2.799, Timon 2.665, Chapadinha fecha a lista dos 10 primeiros municípios com mais casos, tendo 2.571 casos lá na cidade de Chapadinha. Com esses números, a gente fecha o Boletim Guará de hoje. Mais notícias você acompanha ao longo da nossa programação e no Jornal da Guará logo mais à noite. Eu volto amanhã na TV Guará, logo após o esporte. Mais cedo, estou lá na Rádio Guará, com o programa Café com Beiju, às 6 da manhã. Espero vocês. Vem aí Danilo Quixaba, Fazemos Qualquer Negócio, correndo, para logo em seguida ele ir lá para a rádio estrear o Anarquia Todo Dia. É bom, acompanhe a programação da Rádio Guará. A todos, uma boa tarde. Ótima semana. Paz e bem.